A má postura, o excesso de trabalhos manuais específicos e repetitivos e a falta de preparo até mesmo físico para determinadas atividades recorrentes pode causar lesões com o passar do tempo. E a lesão por esforço repetitivo, conhecido como LER, é uma síndrome que atinge os músculos, nervos e tendões dos membros superiores. Mas para sabermos mais sobre essa síndrome, suas causas e também como podemos tratá-la, nós vamos convidar ele, que é o nosso médico ortopedista, o doutor Vinícius Almeida, para entrar na salinha da saúde. Pela primeira vez, doutor, bem-vindo, prazer conhecer, doutor. Prazer em conhecer. O senhor está vindo aonde, doutor? Estou vindo de São José dos Campos. São José. Obrigado, São José, por emprestar o doutor aqui nessa noite, assim, para nos ajudar a entender. Doutor, LER, né? Eu estava estudando para conversar com o doutor aqui. Essa nomenclatura ainda existe? É LER mesmo? É porque se popularizou? Como é que foi? Sim. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? A LER ela é uma doença que esse nome inicialmente surgiu na década de 70, né? Vamos sentando, doutor. Vamos sentando, por favor. Né? A LER primeiramente surgiu na década de 70, essa terminologia, que quer dizer relacionado às lesões por esforço repetitivo mesmo. E antigamente incluíam-se todas as doenças relacionadas ao trabalho nessa terminologia, tá? A partir de 2004, houve um pouco essa separação, mas até porque o nome LER, ele já traz consigo uma causa, né? Okay. Ele já diz que é por um esforço e é por ser repetitivo. Tá. E hoje a gente usa o nome DORT, que é distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, né? Tá? Para a gente falar sobre uma doença que tem realmente uma relação direta ou concausal, ou seja, que é associada ao trabalho, né? Tá? Ao movimento, aquelas horas de um trabalho repetitivo, sim, e que vai causando algum estrago nos tendões, nos nervos, nos músculos. E isso, antigamente não sabia o nome, que se colocava tudo no kit, no pacote. Exatamente. Lesões por esforço repetitivo. Então, a LER é um pacote sindrômico, né? Hoje em dia a gente fala até LER/DORT, né? Seria um nome mais completo, assim. E a LER é um pacote sindrômico que a gente separa sempre em diagnóstico. A gente pode dizer um diagnóstico sindrômico, diagnóstico anatômico e diagnóstico etiológico. Sempre em qualquer doença a gente tem que tentar encaixar nessas três características. A LER é um diagnóstico sindrômico, ou seja, não é uma doença específica, são várias. De acordo com aonde foi acometida essa doença, onde foi acometido, no joelho, no ombro, na mão, anatomicamente eu vou dizer, e etiológico, qual é a causa? Foi um esforço excessivo? Pode não ser um esforço excessivo, pode ser só um peso excessivo por um segundo que acaba levando essa lesão. Pode ser, por exemplo, um estouro que possa causar um problema auditivo e não necessariamente, e isso também é uma doença relacionada ao trabalho, né? Logicamente, a DORT a gente está falando mais da parte ortopédica, né? Como é lesão, como é dor, como é músculo, tendão, ou seja, isso não é o mesmo que fibromialgia, doutor, não é? Não, fibromialgia... Eu posso ter fibromialgia e ter lesão. Pode. Fibromialgia, eu costumo dizer que fibromialgia é uma doença reumatológica, né? É uma doença mais sistêmica, que está também relacionada ao distúrbio de sensibilidade da dor, né? Não necessariamente... Todo o corpo, praticamente. Não necessariamente você vai ter uma alteração anatômica no local onde você tem a dor, mas você tem dor. Por quê? Porque os seus centros que recebem a dor, que entendem o que é dor cerebrais, eles podem estar alterados, tá? Isso também está relacionado com distúrbio de sono, com distúrbio psicológico, que pode... A fibromialgia anda um pouco junto com isso, tá? Então, não necessariamente um distúrbio anatômico. O LER, o DORT, assim, é uma parte dos membros superiores, ou seja, que eu estou ali relacionado ao trabalho repetido. Exato. Vamos falar um pouquinho sobre, a gente entendeu? Tem causa, doutor? A gente pregou... Doutor, vamos ficar de pé aqui, atenção super time aqui. Vamos lá, o doutor preparou também aqui uma tela, trouxe pra gente aqui uma tela. Então aqui, LER/DORT, já entendemos, assim, que são lesões ou distúrbios. Exato. É uma síndrome, é um conjunto, É um conjunto de sintomas. Um conjunto. E aí, doutor, o que aqui tem o que eu quis dizer são todos os fatores que podem influenciar no desenvolvimento da doença, né? Muitas vezes a gente pode direcionar puramente ao trabalho, mas só que por que tem gente que faz o mesmo trabalho que eu e não sente dor? Isso. E tem gente que eu sinto. Tá. Né? Então todos esses fatores mudam a sua percepção da doença e da própria dor, né? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, fatores ambientais,
o frio ou o calor podem alterar a sintomatologia. A sensibilidade a isso. A sensibilidade a isso. Quem trabalha, por exemplo, em frigorífico pode ter um tipo de dor diferente de um outro tipo de trabalhador. Entendi. Fatores culturais, propriamente assim, o que a pessoa costuma fazer. Eu tenho o costume de sempre dançar, eu tenho o costume só de ficar em casa vendo televisão. Isso vai mudar todo o desenvolvimento osteometabólico. O universo dela, o estilo de vida. Exatamente. Aqui. Fatores socioeconômicos, tem trabalhos que mostram que pessoas de mais baixa renda têm mais tendência a isso. A explicação seria porque fazem trabalhos mais manuais, mais físicos, entendi. Do que pessoas com que pode ter escolaridade um pouco maior. Que pode diversificar. Né? Exatamente. Fatores organizacionais, mais assim, quando eu vou dizer da empresa, né? A pressão da empresa, o chefe, a relação que eu tenho, isso tudo vai influenciar. Metas. Exato. Fatores hormonais, as mulheres são mais acometidas por LER. Apesar dos homens fazerem mais trabalhos braçais, as mulheres são mais acometidas. Porque os distúrbios hormonais dos períodos mesmo de menstruação, de pós-gravídico ou de menopausa, podem potencializar todas as doenças que são relacionadas ao hiperuso. Né? Fatores constitucionais, isso de cada um. Tem pessoas que têm mais tendência e pessoas que podem ter menos tendência, né? Fatores psicossociais, isso é outra coisa importante, né? Se você está num quadro depressivo, se está num quadro de algum distúrbio psicossocial, você pode piorar a sua sensibilização da dor, né? O sistema límbico, que é responsável pelos sentimentos, ele está do lado do centro de percepção de dor. Então, muitas vezes isso se mistura, tá? E fatores biomecânicos realmente de formação da pessoa, né? E quem tem braço mais comprido, braço mais curto, postura também. E a postura de você estar no meio do trabalho, né? O jeito que você trabalha, o movimento que você tem que fazer no seu trabalho, isso também vai tudo mudar o jeito que você sente, o jeito que você lidar com o seu trabalho. O doutor aqui, em 2, 3 minutinhos, ele fez assim um resumaço, né, de todos os fatores. A pergunta é assim, ó. Em quais deles, né? Em quais deles você se encaixa, né? Em quais deles você está? Eu estou aqui, Frei, ou eu estou em 5, 6, já se identificou? Então, se você quiser também uma resposta, se você tem alguma dúvida, por favor, 0300 210 1210, o telefone está vivo e você pode ligar. Doutor, vamos sentar aqui com muito carinho, né? Vamos ali. Então, todos esses fatores influenciam. Sem dúvida, né? E então, nós também, como estamos ao vivo aqui pela TV, e as pessoas já estão interagindo pelo WhatsApp. A gente quer colocar nossa primeira participação aqui para o doutor Vinícius. Olá, Frei, o que pode ser mais prejudicial para causar o LER? É o Nilton de São Paulo. Doutor Nilton, bem-vindo, campeão. Excesso de peso ou, por exemplo, uma má postura na cadeira? Tudo isso pode ser considerado doença do trabalho, doutor? Sem dúvida. Nilton, obrigado pela pergunta. A LER é uma síndrome ampla, né? A gente tem uma certa tendência a descrever LER como problemas do membro superior, mas eu posso ter uma lesão por esforço repetitivo na coluna, dependendo do posicionamento que eu faço quando estou sentado no meu trabalho no escritório ou dependendo do tipo de maquinário que eu posso usar, né? A sua posição no seu local de trabalho vai fazer essa diferença para o tipo de sintoma de dor que você vai ter. Ele perguntou em relação ao excesso de peso ou a má postura na cadeira. Eu acho que as duas coisas, né? Como eu disse, a LER ou o DORT, às vezes pode ser que você não tenha um movimento muito repetido, mas se você tiver movimentos pontuais com peso muito extremo, você também pode ter uma lesão, às vezes pontual, tá? E não deixa de ser uma doença relacionada ao trabalho. Então, tudo isso a gente tem que avaliar quando eu vejo um paciente. A gente entendeu que prioritariamente, doutor, é relacionado ao trabalho, DORT, até o T de trabalho ali, né? Agora, é só doença de trabalhador ou, de repente, um estudante pode ter, um jovem pode ter? E como que ele pode ter, né, nesse quadro que o senhor colocou aí? Até por isso foi feita um pouco essa separação, né? Porque eu posso ter uma LER não trabalhando, né? Posso ter uma LER em casa. Mexer muito no celular, hoje em dia, no mundo moderno, todo mundo fica no celular. A academia também prejudica, traz alguma consequência? Se você fizer, eu costumo dizer que toda a doença degenerativa osteomuscular, ela tem sempre um desbalanço do quanto você usa um tendão ou um músculo para o quanto ele aguenta ser usado. Se você tem um condicionamento muscular ruim, se você tem um condicionamento físico ruim, isso tudo vai potencializar você a ter uma doença
uma doença osteomuscular, né? Eu costumo dizer para meus pacientes assim, tinha um paciente, estou com tendinite no joelho. Aí fala, pô, é igual a tendinite do jogador de futebol lá que teve. Ele fala assim, pô, mas como assim, doutor? Ele faz um monte de treino, eu não faço nada. Eu falo assim, exatamente. Uma pessoa, um atleta de alto desempenho, para ele desenvolver uma tendinite, ele tem que correr 60, 80, 100 quilômetros. Você, às vezes, que não tem condicionamento físico nenhum, andar em casa já vai desenvolver, porque você não tem condicionamento, né? Entendi. Então é importante realmente a gente manter a atividade física. Eu costumo dizer que é o tratamento do milênio, né? A gente tem que ter atividade física constante. Mas, se eu exagero, nesse desbalanço do quanto eu aguento, se eu faço uma atividade física por muito tempo, com pesos extremos, eu vou desenvolver doenças também relacionadas ao exercício, relacionadas ao hiperuso, né? Eu creio que também é importante, doutor, salientar, porque eu já vi em situações de academia, doutor, assim, que aquela semana aquele atleta, aquele cliente que está lá, faz a semana inteira o exercício das pernas, ou seja, isso é uma repetição de exercício. Ele quer trabalhar ali a panturrilha, etc., mas pode amanhã depois ter alguma consequência. Sem dúvida alguma. Eu até falo, se um paciente chega para mim com um tipo de dor tendínea, bursites, tendinites ou alguma lesão muscular mesmo, eu costumo, a primeira coisa, eu preciso saber, você faz atividade física regular ou não? Se ele fala não, eu já falo, a gente tem que começar a fazer. Se ele fala sim, eu falo, a gente tem que dar uma diminuída, porque provavelmente você pode ter exagerado, é o mais provável. Melhorou sua dor, a gente volta a crescer progressivamente a intensidade do exercício, tá? Porque senão eu posso desenvolver uma lesão por esforço repetitivo. Canelite é um tipo delas, né? Ou mesmo tendinites do bíceps. Às vezes pega paciente que rompe o bíceps de tanto malhar. Por isso, Aí, doutor, eu vou perguntar para o doutor também, porque eu já fui alertado que tem uma ligação. Ou seja, quais são já que são membros superiores, onde que dói? É dedo, é mão, é punho, é braço, é cotovelo, é ombro? Você já vai responder. Sim. Mas agora está na hora de atender ligação. Alô, boa noite, seu Mário. Boa noite, padre. Eu sou a benção. Que Deus abençoe o senhor e a sua família, viu? Boa caminhada quaresmal aí, viu? Doutor. Que Deus abençoe. O senhor fala de onde? Faz de Patrocínio, Minas Gerais. Patrocínio, Minas Gerais. Seja muito bem-vindo. Está acompanhando o programa, interessou muito o tema, eu sei disso. E qual é a sua pergunta para o doutor Vinícius, Mário? A minha pergunta, doutor Vinícius, padre, é porque eu trabalhei quase a vida inteira figurino e eu ficava em beira de mesa, só em pé, mexendo com desossa de carne, e aí eu sinto muita dor no joelho. Como eu participei das varizes aí com o senhor outro dia, hoje no joelho, nos ombros. Hoje estou aposentado, mas eu sinto as dores no ombro, nas pernas. Isso causa esse tipo de doença também? Claro. Obrigado, seu Mário, pela participação. Melhora para o senhor, saúde, uma boa caminhada quaresmal, viu? Doutor Vinícius, o seu Mário, você ouviu ali, trabalhou muito tempo em pé, desossando ali. Hoje é aposentado, hoje não exerce aquela atividade, mas ficou as sequelas. Nesse caso, como é que a gente poderia ajudá-lo? Sim. Boa noite, seu Mário. Obrigado pela pergunta. Seu Mário, o senhor é aposentado, né? Provavelmente já tem uma certa idade, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar na investigação é ver se essa dor do joelho e do ombro do senhor tem alguma causa degenerativa, né? Pode ser que isso seja relacionado ao trabalho, pelo tempo que ele ficou de pé, mas pode ser só uma degeneração normal da idade. Eu costumo dizer que artrose é como se fosse ruga da articulação. Só que tem coisa que a gente pode fazer para impedir, atrasar, mas todo mundo vem, né? Mas ela vai vir em algum momento. Se pegar um paciente de 120 anos, radiografar ele vai ter artrose em todos os lugares, né? Mas assim, lógico, o trabalho dele, o fato de ficar muito tempo de pé, muito tempo fazendo o mesmo movimento de desossa, que ele faz elevação do braço e faz movimentos com punho, isso pode desenvolver as dores e podem ter piorado as eventuais patologias que ele até tinha, mas não eram tão graves, e agora ele está sentindo os sintomas, né? É importante salientar que uma das principais causas que mostram nos estudos é que o trabalho por mais de 8 horas, né? Inclusive, hoje em dia, é proibido, teoricamente, trabalhar mais do que 8 horas, né? Porque tem estudos que mostram que trabalhar mais do que 8 horas aumenta a chance. Não ter período de repouso, né? Quando você faz uma atividade repetitiva, o que se preconiza é a cada 1 hora você tirar pelo menos de 5 a 10 minutos de repouso do que você está fazendo, tá? E realmente a idade.
A partir dos 30 anos até os 50 é o período que eu tenho mais lesões, a incidência das lesões por esforço repetitivo. E onde é que os principais locais, doutor, onde é que a gente tem aqui nos nossos membros superiores? Isso. Porque geralmente é, né, das mãos, das pernas, dos braços. Quando eu falo em LER, o mais comum, sem dúvida, são os membros superiores, tá? A mão, os tendões da mão e do antebraço, acho que são os mais acometidos. O ombro, muito importante também. Mas eu acho que, assim, para eu pensar numa causa específica de LER, a mão é o mais comum. O ombro, geralmente, tem outras coisas associadas que ele acaba sendo uma concausa, né? Acaba piorando uma doença já pré-existente do ombro, tá? E a coluna, eu acho que são as três áreas anatômicas que são mais importantes para a gente citar aqui. Aí, né? Tá? Membros inferiores, geralmente, para eu falar de doença ocupacional, é menos comum, tá? Como ele citou dos joelhos, mas também pode ter. E hoje, minha gente, nós vamos acompanhar o último episódio de nossa série sobre direito previdenciário com o advogado Max Godoy, que vai nos explicar tudo sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. A gente está trazendo várias gotas aqui, queremos que você também conheça os seus direitos. Então acompanhe essa série sobre direito, aposentadoria através e para pessoas com uma certa deficiência. Acompanhe. Sou o Max Godoy, advogado sócio do escritório Galvão & Godoy, e nesse último episódio da série nós vamos falar da pessoa com deficiência. Lembrando que doença e deficiência são situações distintas e para o INSS ainda mais. Quando nós dizemos de benefício por incapacidade temporária ou permanente, nós dizemos que alguém que está com uma doença e está temporariamente incapacitado para trabalhar ou definitivamente. A pessoa com deficiência, ela pode ou estar apta para trabalhar ou não, mas isso não interfere. Vamos falar primeiramente de alguém que tem deficiência e tem capacidade para o trabalho. Essa pessoa ela pode conseguir o benefício de aposentadoria da pessoa com deficiência, que é diferente da aposentadoria por incapacidade permanente. A aposentadoria da pessoa com deficiência permite que essa pessoa aposente e continue trabalhando, porque ela está apta para o trabalho, mas ela já atingiu os requisitos que a lei prevê. A aposentadoria da pessoa com deficiência está numa lei própria e não foi afetada pela reforma da Previdência. Então você que possui uma deficiência, se atente a buscar a aposentadoria mais vantajosa para você, que muito provavelmente será a aposentadoria da pessoa com deficiência. Se infelizmente a pessoa nunca contribuiu para com o INSS, ela não consegue essa aposentadoria, mas ela pode ter a chance de conseguir o BPC-LOAS, que é o Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. E para isso, além da deficiência, a pessoa e sua família tem que ter uma renda per capita, uma renda por pessoa, inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, a pessoa que tem deficiência tem que se atentar a esses dois direitos que cabem a ela. É claro que uma pessoa com deficiência que teve seu quadro agravado e se tornou incapaz para o trabalho também pode ter direito a uma aposentadoria por incapacidade permanente. Então nós falamos nessa série dos direitos das pessoas que possuem alguma doença ou alguma deficiência. Espero ter ajudado, contribuído para o seu conhecimento e sempre lembrando, procure um profissional da sua confiança, um profissional da área previdenciária e sempre lute pelos seus direitos. Até mais! Doutor Max, o senhor ajudou e muito, parabéns, muito obrigado por sua disposição aí de nos esclarecer. E eu queria dizer para você que a gente vai continuar com outras séries. A gente aqui, se você tem direito, principalmente relacionado à saúde, nós vamos mostrar e esclarecer aqui para você com muito carinho. Trazemos os médicos, mas também trazemos aquelas informações dos seus direitos. A gente vai começar agora uma nova série sobre autoestima. Você não pode esperar por ver aí na sua casa no programa Saúde e Fé. Eu quero aproveitar agora com o Dr. Vinícius que está aqui. Dr. Vinícius, a gente falou aqui os direitos, enfim. Uma pessoa que foi diagnosticada com LER ou DORT, né? Ela também pode procurar os seus direitos, doutor? Como? Sem dúvida, super pertinente essa série aí, né?
que tem tudo a ver, sem dúvida nenhuma, né? A Léria Dort é uma das principais causas de afastamento de concessão de benefícios do INSS, né? Eu fiz uma revisão de alguns artigos e eu vi que cerca de 11% dos benefícios do INSS são para pessoas com Léria Dort. 11%? Então, cerca de 11%. E desse a maioria realmente de membros superiores, né? Então, chega a um impacto de até 1,3 bilhão de reais por ano, né? Se você botar isso tudo. Então, tem um lado socioeconômico realmente da doença, né? Entendi. E todos têm direito, se você tiver uma doença relacionada ao trabalho que te dê uma incapacidade temporária... Aí tem que ter todo aquele protocolo, né, doutor? Exatamente. O médico tem que dar um diagnóstico, etc., procurar um representante, um advogado. Né? Não necessariamente. Muitas vezes você pode, se você tiver um afastamento, o que a lei diz que até o 15º dia a empresa é responsável e acima do 15º dia ele vai ter que buscar a Previdência, né? Vai ter que buscar o INSS. Mas sendo o diagnóstico feito, se ele precisar do tempo que seja necessário, o médico tem que fazer esse laudo, né? Ele levar no INSS e ficar afastado. Exatamente. E até chegar a alguns casos de incapacidade permanente. Tem algumas doenças que muitas vezes não melhoram com repouso ou com os tratamentos. Os nervos, os tendões ficaram tão lesados. Exatamente, isso também pode acontecer. Graças a Deus é bem raro. É importante todo mundo entender que o Léria Dort são doenças tratáveis, são doenças que a gente tem o que fazer. Isso é boa notícia. Exatamente, a gente tem o que fazer, tem como te dar uma qualidade de vida de novo, né? Entendi. E só poucos casos realmente vão chegar nesse último estágio aí. Que maravilha, gente. Por isso que vale a pena essas gotas, essas pílulas aí do seu direito. Opa, telefone tocando, tá vivo. Alô, boa noite, dona Maria. Boa noite. Deus abençoe a senhora. Fala da onde, minha querida? Eu falo de Mongaguá. Mongaguá, São Paulo, é isso? Mongaguá, São Paulo. Mongaguá, São Paulo. Seja muito bem-vinda, que Deus abençoe. Está acompanhando o Saúde e Fé, está ligadinha na TV Aparecida. E qual é a sua pergunta para o doutor Vinícius, dona Maria? Minha pergunta é porque desde o ano novo que eu peguei uma dor nas costas que nunca mais fiquei boa. Ô, dona Maria, mas a senhora fez algum esforço? A senhora lembra que tenha feito algum esforço? Com água. Como é que é? Eu peguei uma bacia com água. Ah, entendi. E desde então, a senhora sente essas dores contínuas, é isso? É muita dor que eu não durmo nem de noite. Então, vamos agora ouvir a orientação do Dr. Vinícius para ajudar a senhora, para que a senhora assim possa repousar com serenidade e acordar sem aquelas terríveis dores. Um beijo para a senhora, boa caminhada quaresmal e ouça a resposta aqui do Dr. Vinícius. Boa noite, dona Maria. Obrigado pela pergunta. Como eu disse, realmente a dor lombar, acho que é a queixa mais frequente no consultório. Até eu sou especialista em mão, né? Sou cirurgião de mão, mas mesmo assim, como ortopedista, acho que a queixa que a gente mais ouve é a dor lombar, tá? Então é super pertinente a pergunta. Na investigação da dor lombar, a primeira coisa que a gente tem que ver é a parte constitutiva do paciente mesmo, né? Dependendo da idade, dependendo da força muscular que a pessoa vai ter, isso vai mudar um pouco qual é a triagem diagnóstica que eu vou fazer, tá? Ela tem uma causa específica, ela fez uma atividade específica, levantou um peso, pode ser uma pura dor do músculo, tá? Eu costumo dizer que gravidade não é sinônimo de intensidade. Tem coisas que são super simples de resolver, só que são muito intensas. Entendi. E a pessoa tem muita dor, né? Enquanto outras que nem sente nada e, na verdade, é super grave. Mas, né? doutor, de repente, no caso da dona Maria, quantas vezes eu imagino que ela levantou bacia, balde e sempre conseguiu. E, de repente, naquele momento, o músculo já estava com aquele estresse, talvez, que foi isso. Isso é um pouco daquilo que eu pontuei ali no fator multicausal, né? Às vezes, aquele dia estava mais frio, ela estava com uma contratura muscular, ela tinha acabado de dormir meio de mau jeito, aí na hora que ela fez o movimento, um músculo que já não estava 100%, trava. O que acontece nesse travamento que todo mundo diz, né? É uma contratura muscular. O músculo, ele é um conjunto de várias células que é como se fossem vários elásticos.
Às vezes, quando você faz um movimento exagerado, esse elástico pode arrebentar algumas desses elásticos ou mesmo esticar demais. E quando acontece isso, aquilo cria um processo inflamatório no músculo que vai se resolver com um certo tempo. Qual é o problema da lombalgia? Por que ela é tão insidiosa e crônica e não resolve? Porque, basicamente, todos os movimentos que a gente faz durante o nosso dia a dia, a gente está usando a musculatura da coluna para ficar sentado, para ficar de pé, para ficar deitado. A posição... A postura é fundamental, doutor. Exatamente. Eu costumo dizer, para você ficar numa postura ereta na cadeira, você precisa ter todo um balanço muscular ideal. E é interessante, doutor, assim, porque quando a gente tem até imagem, doutor, assim, né? Vamos aqui, na imagem aqui, para a gente se movimentar também. Então, doutor, aqui seria uma posição ergométrica ideal. Exatamente. Isso aqui, a gente já está falando até um pouco de tratamento, né? Tratamento e prevenção das doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Hoje em dia, os trabalhadores de escritório são o terceiro tipo mais comum de Lerdort, né? Geralmente o trabalhador industrial é o principal, o trabalhador rural e o terceiro, o trabalhador de escritório, tá? Acentuou, desculpa, nessa pandemia, o home office acentuou. Exato, isso que eu ia comentar. Num primeiro momento, diminuiu, porque na verdade as pessoas quando foram para home office ainda estavam meio... sem entender como que ia funcionar, no primeiro momento diminuiu. Mas tem estudos que já mostram agora, mais recentes, 2022, que mostram que a partir do momento que se instaurou realmente o home office, as pessoas começaram a ter uma pressão maior por entrega de resultados e mesmo elas, estando no ambiente mais agradável para elas, que é a casa delas, não tem muita ergonomia, porque a cadeira não é adequada, o computador é o computador dela mesmo, que às vezes é menor, às vezes não é aquele computador grande. Não trouxe o computador da empresa. Não, às vezes não, né? Então, assim, isso acabou trazendo realmente mais lesões com o decorrer do tempo. Aqui tem uma fotografia, um esquema, né, que na verdade mostra qual que seria a posição ideal para você aí que está vendo em casa, trabalhar e posicionar o seu computador, né? Ideal, tá? Nem sempre é possível. Às vezes no home office está passando seu filho aqui, o cachorro, né? Aí você tem que dar uma adaptada. Mas assim, primeiro, dos pés para a cabeça, vamos começar. A primeira coisa, o pé tem que estar apoiado, tá? Se você é uma pessoa menor e tem uma perna um pouco menor, você tem que colocar um estrado para apoiar. Uma base ali. Colocar uma base para você apoiar. Isso ajuda na tonificação muscular, no retorno venoso, diminui varizes. Eu até já vi que vocês falaram de varizes aqui no programa há pouco tempo, né? Outra coisa, posição de 90 graus ou até um pouco mais estendido o joelho, tá? Entendi. Quando eu faço hiperflexão do joelho, eu aumento o impacto da patela contra o côndilo do fêmur. Isso pode levar a condromalácia, uma doença muito comum aí que todo mundo conhece. Condromalácia é uma condropatia patelar. Então você ficar com a perna um pouco mais estendida é melhor. Ficar também a 90 graus e com a coluna ereta, tá? Apoiado no encosto da cadeira. Dorso da cadeira aí. É muito importante você bascular a bacia, você inclinar mesmo a bacia para trás. A cadeira foi feita para a gente encaixar nela. Entendi. Um dos grandes problemas, até trouxe uma fotografia de várias posições de trabalho, é quando você senta e joga a sua bacia para frente, fica meio jogado na cadeira com as costas mais baixas. Isso aumenta a sobrecarga da coluna lombar, toda a musculatura lombar fica sobrecarregada, mas relaxa o seu abdômen. Qual a tendência das pessoas fazerem isso? Pessoas que não têm condicionamento muscular bom do abdômen. Ela não consegue sustentar uma posição ereta e faz isso. Vai fazer prancha em casa. Tem que fazer prancha para melhorar o abdômen. E falando dos membros superiores e da cabeça, né? A cabeça tem que estar o computador sempre alinhado com seus olhos, né? Na altura dos olhos. Se precisar colocar livros embaixo do computador para poder levar ele, tem às vezes ficar você sempre não consegue. nessa. Exatamente para você. Hoje em dia a gente tem uma patologia que a gente chama de pescoço de texto, né? Que é quando a pessoa fica lendo muito tempo abaixo do pescoço. Doutor, é isso que é essa nova classe de humanidade que está nascendo e nós somos vítimas disso também, porque todo mundo, doutor, a gente está sentado, a nossa cabeça está assim por causa do celular que está assim. Ou seja, isso, né? Todo dia a gente faz isso. Isso também é uma lesão repetitiva? Isso pode amanhã depois, né? Posso. Daí, de repente, a gente faz assim, está todo, né? Sem dúvida. Endurecido aí. A gente pode incluir o pescoço de texto no espectro das doenças por esforço repetitivo. Você ficar sempre na mesma posição, sempre lendo alguma coisa com o pescoço virado para baixo, isso aumenta a sobrecarga anterior das vértebras, isso pode aumentar a chance de hérnia de disco, de protrusão discal, de ter realmente patologias até evoluindo para cirurgias, dependendo de como for, né? Eu estava vendo a literatura, estava lendo, né,
que é justamente... Vamos tentar, doutor. Eu estava lendo que se você faz isso com o celular, principalmente o celular, né, que é hoje, o mundo está na tua mão, que chega no final do dia como se você tivesse carregado 25 quilos assim, no pescoço, de tanto que você repetiu isso. Isso aí, eu li esse estudo, é um estudo biomecânico que foi feito, que realmente eles viram das alterações ligamentares que a gente tem, mais ou menos quanto peso que é carregado, e fizeram esse comparativo, por volta de 25 quilos em cima da sua cabeça. No final do dia. Né? Porque você vai sobrecarregar a musculatura anterior do pescoço também pode levar a torcicolo dos músculos anteriores. Então, tudo vai Então, o ideal também com o celular é né? colocar aqui, mas ninguém faz isso, doutor. Tem algumas pessoas que fazem e aí o pessoal ridiculariza, né? Mas, na verdade, uma posição melhor seria essa, né? Você colocar, ou usar apoios. Quem usa muito celular, até para o trabalho, hoje em dia tem aqueles apoios de celular que você coloca, põe em cima da mesa, ele fica elevado. Exato, Você consegue, tem algumas saídas aí. Mas, realmente, o ideal é a gente usar menos o celular também, né? Então, a gente exagera. Fica a dica, tá? Fica a dica. Vamos às perguntas. Só uma outra coisa do uso do celular. No último Congresso Brasileiro de Cirurgia da Mão, o último congresso presencial foi em 2019, antes da pandemia, né? Eu lembro que muito interessante, a nação convidada para o congresso foi a nação de Israel. E eu passei eu vi algumas apresentações dos colegas lá de Israel e teve muito esse assunto, né? Qual é as tendinites da mão, que antigamente não existiam, tendinite da musculatura intrínseca da mão, dos músculos que estão na mão. Por quê? A gente faz um uso do polegar como indicador, né? Isso é uma coisa que às vezes eu falo também. O polegar não foi feito para indicar. O polegar é feito para pega, né? O indicador é feito para indicar. E aí a gente tá aqui... E a gente usa o polegar como indicador. Isso sobrecarrega a articulação proximal, que a gente pode evoluir para uma degeneração. Sobrecarrega os tendões, que pode evoluir para tendinites. Teoricamente, o ideal de você usar no celular é o indicador. Então, você tem que pegar e fazer isso aqui, ó. Igual a nossa tia mais velha faz, a gente ridiculariza. Mas esse é o jeito que, teoricamente, é o mais correto. E geralmente, a mão esquerda você segura o celular e a direita você tá... e você isso fica também aqui. Tem uma diferença de mãos ali no resultado final da coisa, não? A LER é muito mais comum na mão dominante, isso sem dúvida. Cerca de 80% dos casos de LER são na mão dominante. Se for canhoto, vai ser na esquerda, se for destro, na direita. Tem tudo a ver. Aí a dica, gente. Vamos maneirar um pouquinho do celular. Né? Andressa, de Teresópolis, Rio de Janeiro. Andressa, boa noite, bem-vinda ao Saúde e Fé. Que bom que você está conosco, Andressa. Doutor Vinícius, a síndrome do túnel do carpo é uma LER? Pergunta a Andressa, doutor. Pode ser, Andressa. Andressa, né? Pode ser, sem dúvida nenhuma. O que é uma síndrome do túnel do carpo? A síndrome do túnel do carpo é a doença que eu mais trato, basicamente, como especialista de mão, né? Então, Andressa, a síndrome do túnel do carpo é uma síndrome compressiva do nervo na altura do punho, tá? O túnel do carpo é um espaço virtual que a gente tem, que tem um ligamento em cima do punho, o ligamento carpal transverso e a arcada óssea por debaixo. Esse buraco passam tendões e nervos. Quando eu tenho uma síndrome inflamatória... Como um túnel mesmo. Ali, é um túnel mesmo, por isso que chama túnel do carpo. Quando eu tenho uma síndrome inflamatória, ou dos tendões ou do nervo, a tendência da inflamação é inchaço. Tanto quando você machuca, fica inchado, lá dentro do túnel também. Quando incha, qual é a estrutura mais sensível que a gente tem lá? O nervo. Inchou um pouquinho, o nervo é apertado, sintoma de formigamento na mão, tá? Na palma da mão, geralmente nos 3 primeiros dedos, mas pode às vezes pegar a mão inteira, tá? Outra coisa muito interessante do túnel do carpo é o formigamento noturno. Quando a gente dorme, a gente tem a tendência a se encolher, a gente faz posicionamento de conforto. Esses posicionamentos aumentam a compressão, o nervo fica mais apertado ainda e pioram os sintomas. Pode ser LER? Lógico, se você tiver no seu trabalho posicionamentos de hiperextensão ou de hiperflexão contínuos, o computador está lá, fica o dia inteiro com o computador fazendo isso aqui, pode desenvolver o túnel do carpo. Outra coisa que é descrita clássica, vibração. Motorista, que fica o tempo inteiro ali com um ônibus tremendo, trabalha com britadeira, muita vibração contínua, sem dúvida nenhuma. E é uma das principais causas de afastamento, o túnel do carpo nos trabalhadores também, em quem trabalha com aparelhos de vibração. E quem está em casa também gostaria muito assim de coisas práticas, assim que, a pessoa está trabalhando em home office, o que ela tem que fazer para evitar que chegue a esses extremos, um músculo, um nervo, um tendão com uma lesão séria. Então, o que a gente tem que evitar no dia a dia? Como é que seria a nossa postura diária, doutor? Sim, eu acho que a palavra-chave para o trabalho, na verdade para o dia a dia,
é atividade física regular, sem dúvida, como prevenção mesmo, né? Um corpo mais bem preparado vai ter menos problemas para desenvolver o seu trabalho normal. Aquilo que eu falei no início, porque tem algumas pessoas que fazem o mesmo trabalho que eu, não sentem nada. Exato. E eu sinto. Talvez é porque aquela pessoa está mais bem preparada para aquela atividade mesmo. Faz algum tipo de exercício diferenciado. Exatamente. Um pouquinho mais. Sim. Se eu sempre fizer ali academia, vou ter os meus braços mais fortes. Ficar no computador não vai ser uma atividade muito intensa, né? Se eu for sedentário, vai. E a outra palavra que é importante na prevenção aí da LER é ergonomia, né? Que como a gente já citou. No caso do escritório a gente explicou bem, mas mesmo no caso dos trabalhadores de indústria, né? Por exemplo, se você é um trabalhador que carrega muito peso, tem que pegar peso do chão e levar para um nível, você precisa muitas vezes ter proteção da coluna lombar, colete, se o peso for muito grande, faz parte o EPI. E se agachar, né, doutor? Exato. Se agachar. Não... Lembrar de fazer força com a perna e não com as costas, né? Você agacha até o peso e levanta com força na perna e não nas costas. Essas pequenas atitudes que a gente vai fazendo no dia a dia melhoram realmente a minha condição de trabalho, tá? Como eu citei no começo, as pausas são super importantes. Cada uma hora, pelo menos 5 a 10 minutos. Vai lá, 5 a 10 minutos, faz um alongamento. A ginástica laboral, os trabalhos mostram que ela não tem uma eficiência na redução da lesão, mas ela tem uma eficiência na qualidade de trabalho da pessoa. A pessoa se sente melhor quando ela faz ginástica laboral. Então, sou super a favor. Alonga os tendões extensores do punho, alonga os tendões flexores, alonga faz aquele ombro, exercício da panturrilha, né? Faz exercício da panturrilha, isso ajuda a ter retorno venoso, né? Essas são todas as atitudes que, se a gente for tomando, a gente melhora muito a nossa condição de trabalho, tá? Vamos ver se dá tempo de atender mais uma ligação? Vamos lá, se você está... Opa, foi só pedir, o telefone está chegando. Como é que é o nome? O nosso amigo Odair, é isso? Odair, boa noite, bem-vindo. Boa noite, padre. Que Deus abençoe. Fala da onde, Odair? O padre de Sacramento, Minas Gerais. Sacramento, Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, meu querido. Está acompanhando Saúde e Fé, também interessou muito o tema de hoje, eu sei disso. E qual é a sua pergunta para o doutor Vinícius? Olha, padre, isso acontece, eu estou com uma dor no joelho direito, da canela direita. Essa dor, ela é maior à noite, certo? À noite. Durante o dia eu quase não sinto. Eu já fiz vários exames, inclusive a ressonância, e não está apresentando nada, nem nervo, nem nada. Só que essa dor já está alongando, já faz 6 meses. Está incomodando, né, isso daí? Está incomodando. Certo. Eu sei que eu tenho a perna, mas ela está, como se diz, já está mostrando que o senhor machucou, teve alguma lesão no local, não? Não, doutor, nada, padre, nada, não tive. O senhor manca com essa dor ou não? Não, ela tem hora na volta do dia que dá um tipo de uma dormência, um certo... Mas enquanto o senhor está dormindo, está descansando, o que é? Não, isso na volta do dia. À noite fica parecendo que está ferroando na canela, sabe? Certo. Seu Odair, obrigado, viu, querido? Obrigado de coração. Eu creio que o doutor Vinícius já entendeu a situação. Então, presta atenção nessa dica que ele vai lhe oferecer aqui hoje. Deus abençoe. Odair. Boa noite, seu Odair. Obrigado aí pela pergunta. Pelo que eu entendi, a dor dele é na canela, né? Na canela. Ele falou alguma coisa da mão, eu não entendi. Não, mais na canela, à noitezinha, à noite na canela. Então, a dor noturna, ela tem 2 características, né? Geralmente, quando a gente deita, a gente pode aumentar um pouco a sobrecarga na coluna. Inclusive, eu costumo orientar os pacientes que a melhor forma de dormir quando você tem algum tipo de compressão é de lado, com os joelhos fletidos, com os joelhos dobrados, numa posição meio quase de bebê, assim. Que assim você tira um pouco da sobrecarga muscular da coluna. Travesseiro no meio, se possível. Exatamente, tinha esquecido, o travesseiro no meio para deixar mais alinhadas as pernas, né? No caso dele, uma dor da parte anterior da perna, né, na canela, eu pensaria em 2 causas principais, ortopedicamente falando. Ou uma canelite, que a gente chama, né, que é uma periostite, uma inflamação da membrana que fica ao redor do osso. Isso se ele tiver uma sobrecarga grande, eu acho que não é o caso pelo que ele falou. Uma outra hipótese diagnóstica
seria uma compressão da coluna, tá? Uma compressão dos nervos da coluna pode levar uma dor na perna, e às vezes a dor da perna é pior do que a das costas, tá? Quando eu tenho realmente uma compressão de um nervo específico na coluna, a dor da perna é pior do que a das costas. Somente o ciático. E é muito comum, às vezes, os pacientes chegarem no consultório com dor na perna, faz um monte de exame na perna e não mostra nada. Por isso que é importante o exame físico do paciente. Tem que chegar, encostar, palpar, examinar, fazer todos os testes provocativos e ver se tem alguma lesão neurológica, tá? Essa sensação de formigamento que ele cita me faz pensar mais numa compressão neurológica. Formigamento é o primeiro sintoma que vai surgir quando eu tenho uma compressão. Você formiga e dói no trajeto que o nervo enerva, tá? Até num estágio final, o músculo para de funcionar. Ele começa a parar de funcionar e você começa a claudicar, começa a mancar, né? Então, assim, a sugestão que eu dou para ele, a primeira coisa, a gente tem que investigar e fazer esse diagnóstico mais correto, né? Talvez fazer uma ressonância da coluna lombar associada, procurar um especialista de coluna, que na ortopedia a gente tem um pouco essa separação, né? O especialista de coluna, acho que é o profissional mais bem adequado para ele. Ou até o ortopedista geral consiga fazer isso, esse diagnóstico também. Tendo o diagnóstico, a gente consegue guiar o tratamento melhor. Se for realmente uma dor lombar com uma compressão, às vezes a gente tem que fazer procedimentos de infiltração ou até cirurgia para eu descomprimir o nervo, né? O importante é não deixar isso se alastrar, ou seja, prolongar. Sentiu dor, tem que buscar ajuda. Sem dúvida. Eu acho que a dor, eu costumo dizer que a dor aguda, ela é nossa aliada. Ela está ali para dizer que tem um problema, né? A dor crônica é uma doença. Então, assim, se sentiu uma dor, você tem que saber o que é, você tem que buscar uma ajuda médica e vai descobrir, olha, eu tenho essa dor, vamos tratar. Porque se ela não resolver, a dor crônica, até pelos mecanismos de sensibilidade da dor, às vezes o problema anatômico some, você nem tem mais a hérnia, mas você continua sentindo aquele choque que vai para a perna, e isso pode acontecer também, só pelo mecanismo de sensibilização da dor. E aí a pessoa, doutor, a gente sabe que hoje tem tantos recursos que de repente, diante de um quadro desse, eu sei que eu tenho lá na minha reservinha, minha gavetinha, aqueles tantos analgésicos, né, que tiram dores musculares, enfim. Então a pessoa sente, não vai buscar ajuda, mas usa muito automedicação. E aí, vai prolongando, vai tendo outros efeitos colaterais? Exatamente, né? O grande problema da automedicação é dosagem. A gente não sabe quanto... O leigo, teoricamente, ele não sabe qual é a dosagem que ele tem que tomar, por quanto tempo. Na ortopedia, a gente usa muito anti-inflamatório. Anti-inflamatório é uma das principais causas de insuficiência renal. Se você ficar tomando anti-inflamatório indiscriminadamente, você vai evoluir para virar um paciente com diálise. Olha o tanto que você pode te causar de mal, né? Então, assim, medicação tem que ser tomada com parcimônia e com indicação médica, né? Os analgésicos podem causar dependência, né? Os analgésicos opioides, se você ficar tomando indiscriminadamente também, vão te causar mal. Então, realmente, a avaliação e o tratamento bem guiado vão levar você a usar menos remédio e ficar bem mais rápido. A pessoa que está lá digitando, costurando o dia todo, doutor, tem alguns aparelhinhos assim que você, aquelas bolinhas assim, uns aparelhinhos que você faz força. É importante ter presente ali do ladinho para nesse minutinho de folga fazer esse... É o que eu disse em relação à ginástica laboral, né? Ela tem um certo efeito benéfico no bem-estar da pessoa. Então, assim, se tiver a possibilidade, você levar algumas coisas, mas assim, mesmo se não tiver, o simples alongamento dos dedos, alongamento do punho, já vai te causar uma melhora da sua sintomatologia. Quebrar aquela rotina, né? Exato. Mas aquilo que eu falei desde o início, né? Se a gente tem um condicionamento muscular bom, a tendência é que evolua menos. E assim, uma vez a doença instalada, aí a gente vai ter que buscar os tratamentos específicos. A gente não chegou nesse pedaço do tratamento. Por favor, doutor. Então, por exemplo, túnel do carpo. Túnel do carpo, que a gente citou anteriormente, muitas vezes a conduta acaba sendo cirúrgica. A gente tem que fazer uma cirurgia para liberar esse túnel, ele parar de ficar apertado e fumigar. E às vezes vai melhorar a sua vida no trabalho, que você não vai estar mais queixa nenhuma. Se tiver uma lesão no ombro, uma lesão de um tendão que possa estar com uma tendinopatia que arrebente, né? A gente pode fazer um reparo desse tendão. Ou seja, tem tratamento. Tudo. Uma coisa que eu digo, assim, talvez como até uma mensagem final, é que a LER, ela tem tratamento. Você pode ficar bem mesmo tendo essa doença. Tem diversas, dependendo de cada diagnóstico anatômico, de cada ponto que for a dor, vai ter um tratamento separado. E o ideal é você
procurar um médico especialista mesmo, ortopedista. A gente tem as especialidades separadas, né, por pedaços do corpo. E buscando especialistas, às vezes você fica mais bem assistido. Que maravilha, gente. Por isso que a gente teve essa aula hoje aqui com o Dr. Vinícius, que a gente quer imensamente agradecer, porque é um assunto importantíssimo, principalmente a gente que lida, né? A gente fala com as mãos, enfim, lida e faz força e precisa no dia a dia, no trabalho mecânico, e levar uma criança, segurar uma criança, enfim, fazer comida, limpar a casa, é o trabalho braçal, é o trabalho de escritório, tudo isso, às vezes, assim, tem que ter esse cuidado, viu? Doutor, muito obrigado, né? Volte sempre, a primeira vez aqui. Tem alguém em casa assistindo ou não? Ah, tem, né? A gente fez a propaganda, né? Manda abraço. Um beijo para minha mãe, Rosângela, que inclusive vai na missa minha do Senhor, paroquiana, um beijo da Rosângela, Deus abençoe a senhora. Meu pai, o Wilson, meus filhos, o Pedro e a Isabela, que já dormiram. Eu falei, tenta deixar eles acordados para ver se eles veem o pai. Como é que o nome deles? O Pedro e a Isabela. O Pedro, um beijo para você, Deus abençoe. E a Camila, minha esposa, que está infelizmente trabalhando, não sei se ela vai conseguir. Ela é médica também, né? Isso. É anestesista? Anestesista, especialista em dor. A gente trabalha junto aí nesses casos. Mas eu avisei ela que tem no YouTube, que ela pode estar acompanhando. Deixa lá, viu? Doutor, muitíssimo obrigado, que Deus o abençoe. Obrigado, os contatos, o doutor está colocando, arrumaram também o Instagram, é DR... Vinícius Ortopedista. Doutor Vinícius Ortopedista, @ Dr. Vinícius Ortopedista. Tá ali, ó, DR, Dr. Vinícius Ortopedista, tá ali o telefone também. Os contatos tá tudo na da tela, clínica, quem quiser. Para você dar um print ali, para você também entrar em contato, que vale a pena. A gente recomenda, viu? E eles moram pertinho da igreja do Frei Rinaldo lá, eles participam da missa, então vale a pena. Assim, que vocês vão encontrá-los também por lá, viu? E nós estamos vivendo um tempo de graça, minha gente, que é um tempo de quaresma, é uma caminhada do estado do pecado ao estado da graça. É uma caminhada que existe. Hoje a gente aprendeu tanto aqui com o Dr. Vinícius que a necessidade de você se prevenir de muitas coisas, de fortalecer diante dessas lesões, é justamente se preparar, fazer exercício, fazer alguma atividade. E a quaresma também é um tempo de atividade, de exercício. Um exercício para a alma, através da oração, através do jejum, através da prática da caridade. E na oração a gente tem que sempre buscar esta consonância, essa intimidade, essa sintonia com Deus. E a gente preparou com muito carinho, né, um salmo que é próprio desse tempo de quaresma, que é o Salmo 50, que é o pedido de perdão de Davi depois que reconheceu pecador, depois que reconheceu o seu pecado. E uma frasezinha para vocês aqui, o Salmo 50 diz assim, ó, versículo 3, tende piedade de mim, ó Deus, conforme a vossa misericórdia. Em vosso grande amor, meus pecados apagai. Criai em mim, ó Deus, um coração puro e renovai em mim um espírito resoluto. Salmo 50. É um bom convite. É um bom convite. A quaresma também é esse tempo. A gente cuida da saúde espiritual, cuidando também da nossa saúde física. Por isso que um dos convites que esse tempo vai nos dar, é o tempo também de jejum. Jejum, abstinência, cuidar, enfim, controlar o peso, controlar a gula, controlar assim, o que nos domina, para a gente também começar a cuidar da nossa saúde. É aquilo que eu disse para você várias vezes, assim, cuidar do nosso corpo, e é por isso que a quaresma também nos convida a isso. Cuidar do nosso corpo é um ato, gente, é um ato de respeito para com Deus, que nos deu esta bênção, essa maravilha. Então eu queria que nesse momento, diante desse convite quaresmal, você está vendo aqui, nós também queremos assim rezar. Reze comigo, porque eu também daqui quero rezar por você. Senhor, vós que estais no meu íntimo, ajudai-me nessa quaresma a fazer uma viagem, Senhor, ao meu interior, para aí eu ter uma certeza desse encontro no meu interior e encontrar convosco. É isso que nós pedimos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, nos colocamos na Tua presença. Invocamos a Tua bênção sobre cada filho, cada filha que nos acompanha, principalmente aquelas vítimas
daquelas tragédias do litoral norte, tragédias na Turquia, na Síria, pandemia, as pessoas vivendo a dor do luto, as pessoas em tratamento. Dignai-vos, Senhor, abençoá-los, santificá-los. E também pedimos a tua bênção sobre esta água, tão limpa, tão pura e tão transparente, que ao tomá-la, Senhor, desça sobre cada filho e cada filha que nos acompanha agora, toda a bênção, a proteção, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água. E também pedimos, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, São José, São Peregrino protetor contra o mal do câncer, que você, nesse programa, nessa noite, seja muito, muito abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado. Deus abençoe você. Se cuida. Vamos fazer juntos. Aqui a programação da TV Aparecida, com muito carinho, sempre vai trazer coisas maravilhosas, celebrações maravilhosas, para a gente fazer uma caminhada quaresmal, penitencial, na graça de Deus. Deus abençoe, tudo de bom e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Deus abençoe.